Olá, vamos falar um pouco sobre ondas. O que são ondas? Bom, ondas elas derivam de perturbações causadas no espaço. Ela não é capaz de transportar matéria, apenas energia. Existem dois tipos de ondas, que é as ondas mecânicas, que precisam de um meio para se propagar, como é as ondas da corda e as ondas do mar. E existem as ondas eletromagnéticas, que elas não precisam de um meio para se propagar, elas propagam no vácuo. Outra característica em relação às ondas é em relação à sua forma. Existem as transversais, que ela se propaga perpendicular à sua vibração. Ou seja, a direção da vibração é para cima e para baixo, e a direção de propagação é no horizontal. Existe a longitudinal, que ela é paralelo à vibração, é paralelo à sua direção de propagação. Quando a vibração é para frente e para trás, e a direção de propagação também é para frente e para trás. Outra característica das ondas são em relação ao seu comprimento, que é medido em distância entre dois pontos. Ela pode ser medida dos pontos da crista ou dos pontos do vale, irá dar o mesmo resultado. Já a frequência ela é o número de perturbações produzidas por unidade de tempo, que ela é medida em Hertz. Como ela é medida? A frequência é igual a 1 sobre o comprimento da onda, que já foi dado. Ou ela pode ser medida, a frequência é igual ao número de perturbações dividido pelo tempo, a variação do tempo. Um exemplo, determine uma onda completa de 12 oscilações a cada 1 minuto. Determine sua frequência em unidade do sistema internacional. O número de perturbações ou oscilações foram 12 e a variação de tempo foi 1 minuto. 1 minuto é igual a 12, 60 segundos, que tem que ser de acordo com o sistema internacional. Usaremos essa fórmula aqui, pois ele deu o número de perturbações e unidade de tempo. Fica igual a 12, que é o número de oscilações, dividido pela unidade de tempo, que foi de 60 segundos, que dá igual a 0,2 Hz. A amplitude de uma onda ela é a distância do ponto de descanso de uma corda até o seu ponto mais alto, ou seja, a crista. Ou também pode ser medida do ponto de descanso da corda até o seu ponto mais baixo, que é o seu vale. Já o número de ondas, ela representa uma contagem de unidade de comprimento de ondas, que é calculada como 2π dividido pelo comprimento de ondas. Já o período ele é o intervalo de tempo entre duas perturbações consecutivas, medido em segundo. Como exemplo, essa daqui, ó. Começa num ponto, termina no outro ponto. Isso aqui dá um período. Ele é contrário à frequência. Ele pode ser calculado como 1 sobre a frequência. Quanto maior a frequência, menor é o período. Quanto menor a frequência, maior o período. Como já foi dado o comprimento de onda e o período, podemos calcular a velocidade de onda progressiva, que é igual à fórmula comprimento de onda dividido pelo período. Como o período ele pode ser calculado também como 1 sobre frequência, então a fórmula pode ficar também velocidade igual a comprimento de onda vezes a frequência. Vamos para um exemplo. Uma onda tem frequência de 12,5 vezes 10 a 9 GHz e comprimento de 0,12 metros. Determine a velocidade dessa onda. Como ele deu a frequência e deu o comprimento de onda, podemos calcular com a fórmula frequência vezes o comprimento de onda. Frequência é igual a 12,5 vezes 10 a 9 e o comprimento de onda igual a 0,12 metros, que pode ser também igual a 1,2 vezes 10 a menos 1. A velocidade fica igual a 2 vezes 5 vezes 10 a 9 vezes 1,5 vezes 10 a menos 1, que dá igual a 3 vezes 10 a 8. Esse é o resultado da velocidade. Quando não se dá nem o comprimento e nem a frequência da onda, você pode calcular a velocidade de propagação na corda através da lei de Taylor. A lei de Taylor determina a velocidade de uma onda em uma corda tensionada. A fórmula é raiz quadrada da força tração, dividido pela densidade linear. No quadro de densidade linear, você pode calcular a massa da corda dividido pelo comprimento dela. Essa força tração ela é aplicada na corda. Quanto mais tração, mais rápido essa corda pode se propagar. Podemos ver pela fórmula. Quanto maior a tração, maior se dará a velocidade. Quanto menor será a velocidade. Interferência. O que é uma interferência? Interferência é um fenômeno que apresenta superposição de duas ou mais ondas no mesmo ponto, ou seja, quando elas cruzam entre si. Essas interferências elas obedecem o princípio da superposição e existem dois tipos dela. A construtiva, que é quando tem a mesma fase, ou seja, vale com vale,
ou crista com crista. O que acontece? A lei diz que quando é construtiva, as suas amplitudes se somam. Por exemplo aqui, havia duas cristas em sentidos opostos e quando se cruzaram, elas se somaram. Mas a partir de quando elas continuam sua propagação, elas possuem o mesmo tamanho, com a mesma velocidade. O segundo caso de interferência é a interferência destrutiva, quando os sentidos de suas faces são opostos, ou seja, uma crista com um vale. O princípio diz que no ponto de interferência acontece a diferença das suas amplitudes, ou seja, sua amplitude maior menos a sua amplitude menor. Neste caso, a amplitude da crista foi maior do que a do vale, ou seja, o resultado dará uma crista menor, porém, como a crista foi maior, então é a crista que dará o resultado. Depois que acontece o ponto de interferência, a propagação destes dois acontecerão do mesma forma, dos mesmos tamanhos iniciais. A sua velocidade também será a mesma. Se caso as duas amplitudes das ondas forem iguais, quando acontece o ponto de interferência, a sua corda ela fica relaxada, ela fica reta. Depois disso, que passa esse ponto de interferência, elas continuam do mesmo tamanho do seu ponto inicial. Reflexão. Reflexão, ela falando que ocorre quando uma onda bate num obstáculo e retorna para cima de propagação. Ela bate, como exemplo essa imagem. A onda é propagada num pulso incidente até uma extremidade móvel e ela retorna com seu pulso refletido, com a mesma velocidade. Um exemplo disso é o espelho e o eco sonoro. As ondas estacionárias elas se formam a partir de uma suposição de duas outras idênticas ondas, mas em sentidos opostos. Ela é a soma da reflexão com interferência. Um exemplo nesta imagem. Uma pessoa coloca uma corda em um lugar fixo e começa a fazer movimentos de uma onda. A onda, quando bate nesse lugar fixo, começa a refletir e encontra-se com os novos movimentos ondulatórios que essa pessoa está fazendo. Quando essas ondas se encontram, eles começam a fazer movimentos repetidos para cima e para baixo, o que dá a impressão que ela não está movendo nem para frente e nem para trás, apenas fazendo movimentos para cima e para baixo. Uma característica destas ondas é que não há transporte de energia. Esses dois pontos aqui são os nós que ficam parados, eles não se mexem. Já esses pontos aqui do meio, que ficam para cima e para baixo, chama-se ventres. Eles ficam continuamente para cima e para baixo.